Se você já ficou com medo de alugar carro na sua viagem para Orlando, porque você tinha receio de quais são as diferenças entre dirigir no Brasil e dirigir lá em Orlando, então esse vídeo aqui é pra você. Tempo! Tempo! Meu nome é Melina e eu tenho o canal Partiu Orlando, aqui no YouTube e também no Instagram para ajudar você que está planejando a sua viagem para Orlando. Bom, realmente é um pouco diferente dirigir no Brasil e dirigir nos Estados Unidos. É claro que assim, os carros são muito parecidos, com a diferença que lá todos os carros praticamente são carros automáticos, as pistas são muito boas, muito bem conservadas, então no geral não é difícil você dirigir lá, mas sim tem algumas regras de trânsito que são diferentes. Então nesse vídeo eu reuni as principais, as que eu achei mais significativas, para que você já esteja sabendo quando você for alugar o carro. A primeira regra que eu vou falar para vocês parece simples, gente, mas eu acho que a gente interpreta um pouco diferente aqui no Brasil do que lá, que é com relação à sinalização de pare. Então quando tiver uma sinalização stop, seja uma placa, seja uma sinalização no chão, ela significa que você deve de fato parar e não simplesmente desacelerar. Você tem que parar. E aí vocês vão me perguntar, parar por quanto tempo? Não tem uma regra para isso, mas o que as pessoas lá costumam recomendar é você contar uns 4 segundos mentalmente, ou até mesmo soletrar a palavra stop, então S-T-O-P, para dar mais ou menos esse tempinho aí de você observar em volta e ver se não tem nada que possa impedir você de seguir. Porque se tem aquela sinalização de stop, algum motivo tem. Então pode ser uma via que de repente passa muito carro no outro sentido, pode ser uma via de travessia de pedestre, enfim. Algum motivo tem para ter aquela sinalização ali. Então você respeita a sinalização, você para, depois de esperar alguns segundinhos e observar que não tem nada, você pode seguir. A outra regra, que é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, é com relação à conversão à direita. Aqui no Brasil, se você tiver um semáforo único, por exemplo, e que indique que está o sinal vermelho, mas você quer virar à direita, você tem que esperar o semáforo abrir, e aí o que acontece? Geralmente você vai ter ali um semáforo de pelo menos umas 3 fases quando for um cruzamento, né? Para que tenha um semáforo que libere só para quem vai virar à direita. Então, com a intenção de ter um trânsito um pouco mais fluido lá, eles deixam que a regra seja que você sempre pode virar à direita se não tiver outro veículo vindo, então, na pista do cruzamento. Se não tiver nenhum veículo vindo e você estiver ali na pista da direita e você quer virar à direita, você simplesmente tem que dar a seta e virar, mesmo que o sinal esteja vermelho. Essa não é uma regra válida para os Estados Unidos como um todo, mas em Orlando é uma regra válida. Então, se tiver um semáforo ali sinalizando vermelho e você quiser virar à direita, não tem problema desde que não venha outro carro, então, no cruzamento. E como que funciona para virar à esquerda? Virar à esquerda, às vezes essa regra também é válida. Quando que ela vai ser válida? Quando tiver uma pista central, que é tipo uma pista de conversão. Então é uma pista que vai ser pontilhada, né, entre as duas pistas, a que vai e a que vem, e aí você se desloca então para essa pista de conversão e você dá a seta. Só que assim, essa regra da esquerda, ela vai se combinar aqui com a próxima que eu vou falar para vocês, que é a questão de dar a preferência. Então eu vou explicar de uma forma geral aqui para vocês entenderem já as duas regrinhas. Existe uma sinalização lá que indica yield. Eu não sei se é assim a pronúncia, senão alguém pode me corrigir aqui nos comentários. E essa placa, essa sinalização yield, significa que você tem que dar a preferência. Então, se você estiver nessa faixa da conversão da esquerda e tiver uma placa de yield, você tem sempre que dar a preferência para qualquer outro veículo que estiver vindo então nessa via. Seja veículo, seja ciclista, pedestre. Então, você sempre tem que dar a preferência para os outros quando tiver essa placa escrito yield. Então vou voltar a falar então da regra da conversão à esquerda, agora que eu já expliquei um pouquinho essa questão da preferência. Porque pode ter diferenças no semáforo de você fazer essa conversão então para a esquerda. Então se você estiver numa via, teve essa pista central aí para conversão da esquerda e tem um semáforo. O semáforo tá verde, você só pode virar à esquerda se o semáforo estiver piscando para você ou se ele tiver uma setinha indicando que você pode virar à esquerda. Você não pode virar quando estiver indo verde, porque quando tiver o verde, o que vai acontecer? Os outros carros no outro sentido também estão vindo. Pensa que tá verde para todo mundo que tá andando reto. Tá verde para o pessoal do seu lado e tá verde para quem tá vindo. Quando ele ficar verde piscante ou verde setinha, significa então que você pode virar à esquerda. Mas, se tiver veículo vindo ainda e tiver essa placa de yield, não se esqueça que você tem que dar a preferência. Ou seja, ele tem que terminar ali de atravessar, de passar e só depois que você pode virar à esquerda mesmo se tiver ali o semáforo para você, tá? Essa placa é super importante de dar a preferência. Então, eu já expliquei para vocês aqui sobre virar à direita, virar à esquerda. Agora eu vou falar de mais uma regra que, na verdade, é uma regra que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que é a diferença de idade para você tirar a habilitação nos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil a idade mínima é 18 anos, lá nos Estados Unidos varia bastante. Tem estado que libera com 14 anos, tem estado que libera com 16, a grande maioria, mas tem estado que libera só com 21. Mas o que é importante vocês saberem? Que a habilitação de vocês aqui
que você tirou já a partir de 18 anos, ela é válida lá. Só que qual que é o grande ponto? Se você for locar um carro e você tiver menos de 25 anos completos, provavelmente a sua locadora vai cobrar uma taxa por condutor abaixo de 25 anos. E aí eu já quero aproveitar que eu sempre indico a Florida Rental Car, eu confio muito neles, eu acho que é muito importante essa questão de você ser atendido por alguém que você tenha confiança, eles falam português com vocês, então vocês não vão ficar com dúvida em nada, não vão te empurrar seguro, eles não cobram pedágio, gente, eu acho isso incrível. O preço que você pagar no veículo já vai ser o preço que vai estar com tanto todos os seguros necessários, quanto todos os pedágios. Se você estiver vindo Miami, Flórida, se você for para Tampa, se você for... enfim, passear aí, for passar por algum pedágio, não se preocupa porque ele já está incluso no preço que você vai pagar no veículo. Por que eu tô falando da Flórida aqui nesse momento? Porque com eles, essa taxa ela só é cobrada abaixo de 22 anos. Então, se você tiver entre 18 e 21 anos, até os 22, ali antes de completar 22, aí tem essa taxa, mas acima dos 22 anos, na Florida Rental Car não tem essa taxa, tá? Então isso até vale para vocês saberem durante a cotação de vocês, porque é um ponto importante para vocês observarem na hora do orçamento. Agora, uma regra que eu confesso para vocês que eu não conhecia é com relação a dar a ré, porque dar ré lá nos Estados Unidos eu não sabia, mas a regra é que você tem que olhar para trás e não simplesmente se basear no espelhinho retrovisor. Lá, o retrovisor, ele é entendido como um a mais. Mas a regra mesmo é que você olhe para trás na hora de dar a ré. E aproveitando aqui que eu tô falando desse tema de ré aqui, outra regra importante é que lá nos Estados Unidos você deve estacionar de frente e não de ré. Isso porque nem todos os carros têm a placa com as informações na frente do carro, mas tem atrás. Então, se você estacionar de ré, essa placa pode ser que não fique visível. Então, a regra, no geral, lá é você estacionar de frente. Uma outra coisa que é importante vocês saberem é que lá nos Estados Unidos, a distância e a velocidade ela é medida por milhas, não por quilômetros. Então, quando você vê uma placa de sinalização falando velocidade máxima, ela tá em milhas. Não se confunda aí no painel do carro. Geralmente, o painel do carro ele mostra as duas velocidades, em quilômetro e em milhas. Mas é importante você saber ali, porque às vezes você vai achar que você está dirigindo devagar, mas na verdade você está olhando aí a velocidade em milhas e uma milha vale 1,6 quilômetros. Então sempre a velocidade vai ser mais rápida se você considerar em quilômetro por hora do que em milha por hora. Uma outra regra que é importante vocês saberem é que nos cruzamentos, sempre que não tiver semáforo para organizar ali a coisa, quem chegou primeiro é que vai poder cruzar ali, tá? Então não tô falando de rotatória, porque aqui no Brasil, por exemplo, se você entrar numa rotatória, a regra é que quem tá à direita tem a preferência, né? Então não tô falando de rotatória, eu tô falando de cruzamento sem semáforo. E aí o que acontece geralmente aqui nos cruzamentos sem semáforos? Todo mundo acelera e todo mundo quer passar primeiro. Mas lá não, lá eles realmente levam a sério, porque eles param no momento do cruzamento, praticamente todos os cruzamentos têm a placa ou a sinalização de stop, e aí nesse momento que eles param, quem chegou primeiro, sai primeiro. E aí, gente, obedeçam essa regra, porque realmente isso é uma regra. E aí, quem é de lá sabe essa regra muito de cor, então minimamente você vai levar uma buzinada aí se você não seguir essa orientação. Outra regra super importante de vocês saberem é que quando tem um ônibus escolar parado, todo mundo tem que parar. Mesmo que o ônibus não esteja parado na sua pista, por exemplo, o ônibus está parado no sentido que vai, e aí você está no outro lado, mas você tem que parar também. Eles consideram que as crianças elas podem sair correndo, que as crianças podem atravessar a pista como completo, não importa em que sentido ali da pista que você tá, se você tiver em um ônibus escolar e estiver parado, você tem que parar também, e só pode seguir quando o ônibus seguir. No geral, eu acho as regras de lá mais seguras, mas essa daqui é uma regra que é um pouco diferente daqui pro contrário, né? Lá o cinto de segurança, ele é obrigatório na frente, mas ele não é obrigatório no banco de trás, ele é opcional. E eu sempre recomendo que você use cinto de segurança em todos os bancos, né? Porque afinal de contas, acidente não tem previsão. Então, é sempre bom usar o cinto em todos os lugares, na minha opinião, mesmo não sendo obrigatório. Com relação à faixa de pedestre, gente, isso é uma coisa que pra mim é bem óbvia, mas vale ressaltar aqui. Mesmo se não tiver semáforo, a preferência é dos pedestres. Pedestre pisou na faixa de pedestre, tem que deixar ele atravessar e concluir o percurso. Você tem que parar e esperar. Uma outra coisa que é importante falar pra vocês é sobre alguns lugares que dá pra estacionar. Então, assim, nem todos os lugares lá dá pra estacionar. Olha que loucura, gente. Eu achei essa regra bem complexa, mas enfim, eu acho que dá pra gente tentar memorizar para no dia que a gente precisar estacionar, se não for num estacionamento fechado, a gente saber como usar. Que é o seguinte,
Se o meio-fio estiver pintado de cinza, significa que você pode parar nesse lugar. E aí, já vou aproveitar e incluir uma informação. Alguns lugares, mesmo nos que são permitidos parar, eles possuem parquímetros, ou seja, aquilo que a gente já viu em vários filmes, que você tem que colocar uma moedinha, ou então, os mais modernos, você pode inserir dado de colocar cartão de crédito, enfim, mas você tem que pagar para estacionar. É o que seria o nosso Zona Azul aqui em São Paulo, digamos assim. Mas, nesse caso, você coloca lá o tempo de uso numa maquininha. E aí, essa maquininha entende ali o setor que você tá parado. E aí, se emitir um papelzinho, você deixa no painel. Dessa forma, você não vai ser multado. Se o meio-fio tiver pintado de verde, significa que só é permitido parar por tempos curtos. E aí, se não tiver uma sinalização ali clara falando de que é esse tempo máximo que você pode ficar parado, você deve considerar 15 minutos. Meio-fio azul é só para portador de deficiência. Meio-fio branco é só para embarque e desembarque, então parou, desceu, volta, sai andando. E se for vermelho, é proibido parar. Então, se você tiver que decorar dois aqui, eu sugiro você decorar o cinza e o vermelho, ou seja, pode parar, não pode parar. Os outros, se você ficar na dúvida, você joga aí no Google de novo para você relembrar. Mas basicamente, quando é cinza você pode estacionar e quando é vermelho você não pode estacionar. Uma coisa importante também para vocês saberem sobre vaga preferencial lá nos Estados Unidos, isso também é uma coisa que eu acho que é ruim versus a nossa legislação aqui. Lá as vagas exclusivas, elas só são dedicadas para as pessoas classificadas como portadoras de algum tipo de deficiência. Então, idosos e gestantes, por exemplo, não têm direito à vaga preferencial. Relembrando uma regra aqui que para mim também é bem óbvia, a gente tem aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos eu diria que já desde muito tempo é uma coisa super rigorosa, que é a questão de você não poder em nenhuma esfera aí, gente, que passe pela mente de vocês, dirigir depois de beber. E lá a lei é tão mais rigorosa que lá você não pode, inclusive, dirigir com bebidas alcoólicas abertas dentro do veículo. Então, por exemplo, você foi no mercado, comprou cerveja, tá no porta-malas fechado, beleza. Agora, não pode dirigir com pessoas bebendo no veículo. Então, você não pode dirigir, por exemplo, com uma latinha. Se você for pego com uma latinha vazia jogada dentro do carro, você vai ser multado e eu não sei nem até qual que é a consequência, se você já vai preso, enfim, mas é uma coisa bem grave lá. E pra finalizar, eu vou falar de 2 pontos aqui envolvendo eventuais abordagens policiais, porque eu acho que nem todo mundo sabe. Uma delas é que se a polícia vier te abordar, diferentemente do que algumas pessoas fazem aqui no Brasil, você não desce do veículo a não ser que o policial peça pra você descer. Então você fica no veículo, você dá a documentação que precisar, e se tiver tudo certinho, você segue viagem. A outra coisa é que, se tiver acontecendo uma abordagem, ou sei lá, a polícia parou porque foi verificar alguma coisa, teve algum acidente, tem polícia parada no acostamento, você tem que mudar e não passar na faixa colada da polícia. Isso porque, se eles tiverem que sair em alta velocidade, enfim, alguma coisa, eles têm que ter esse espaço. Então, se você estiver dirigindo aí na pista, na rodovia, viu que tem polícia parada no acostamento, vai uma faixa distante e deixa espaço para eles. Eu acho que deve ter mais regras aí, eu trouxe as principais, que eu achei mais relevante de compartilhar com vocês. Se vocês souberem de mais alguma regra aí que vocês acham que vai ser legal de compartilhar com todo mundo que tá assistindo aqui o vídeo, ou até mesmo se vocês ficaram com alguma dúvida, me deixem aqui no comentário. Não se esqueçam, se esse vídeo foi legal pra você, se eu te ajudei a esclarecer algum ponto, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, e se você chegou até aqui, provavelmente você também vai gostar de assistir algum desses vídeos aqui sobre locação de carro. Espero vocês na próxima e até mais!